Olá, galera. Vou falar sobre a questão do CAD e a quebra da tabela de comissionamento do corretor. Agora, nós não podemos mais bater no peito e falar que a comissão é 6%. Agora não existe mais valor mínimo, é livre concorrência. Vou mostrar para vocês o que eu acho que os nossos conselhos e o COFES falharam. Vou mostrar também o desdobramento do que vai acontecer entre corretores, clientes e imobiliárias, muito provavelmente. E também vou mostrar os lados positivos. Eu vejo muito lado positivo nessa questão, não financeiro, tá? Mas eu vejo muito ponto positivo nessa questão. E para a galera que ainda não ingressou no grupo Corretor de Vanguarda Escola de Aprimoramento Profissional, é um grupo fechado do Facebook, onde eu tenho compartilhado todo o meu conteúdo. O link para você ingressar está por aí. Peça para ingressar, respondam as perguntas para que eu possa lhe dar acesso ao grupo. Então, galera, desde o dia 15 eu venho fazendo lives sobre esse tema também, a fórmula do destravamento e também o CAD. Eu tenho mostrado, eu acho que eu fui um dos primeiros a me posicionar, a visualizar coisas boas, tá? E visualizar aquilo que eu achei muito falho dos nossos conselhos. Então eu vou organizar. Primeiro, eu vou falar naquilo que eu acho falho dos nossos conselhos que gerou essa situação. 2, eu vou mostrar para vocês as consequências que vão ter entre corretor, cliente e imobiliária. E 3, eu vou mostrar para vocês os pontos positivos daquilo que eu acho. Bem, a primeira, eu acho que os nossos conselhos, o COFES, deveriam ter nos preparado. Por quê? Esse estudo vem acontecendo desde 2015. Desde 2015, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Economia, vem já de olho na nossa tabela, achando inconstitucional, porque foi uma tabela criada pelos órgãos que nos dirigem, ou seja, não foi uma tabela criada por eles ou pela sociedade, na verdade foi uma coisa imposta pelos conselhos. E nós chegávamos para os nossos proprietários e falávamos, olha, a comissão mínima do corretor é 6%, hoje não pode mais falar isso. Então eles já vinham desde 2015 assinando que isso não está certo. E aí eu acho uma falha dos nossos conselhos. Eles deveriam ter nos preparado para isso. Nos preparado em que sentido? Em talvez mostrar para nós que isso era irremediável, que isso seria necessário. E 2, ele deveria, nesse período, começar a preparar os corretores para esses corretores saberem lidar com os proprietários, o que não aconteceu. Hoje é segunda-feira, muito provavelmente alguns proprietários já estão começando a saber dessa situação. E o que ele vai fazer? Ele, na hora que o corretor for fazer uma visita no imóvel dele, talvez ele esteja cheio de argumentação, que agora ele não paga 6% e ele vai pagar só 3%, por exemplo. E o corretor muitas vezes avisado, porque isso não tem sido difundido nos nossos conselhos. A gente ficou sabendo através das notícias, dos portais, não pelos conselhos. E eu tenho percebido que o posicionamento dos nossos dirigentes, com algumas exceções, tá? Eu sempre cito o Cresce de São Paulo como um bom representante para a gente, vem se posicionando pouco, deixando a gente à mercê. Então, era preciso que eles nos preparassem para como nós vamos lidar com os proprietários a partir de agora. E isso tem sido muito falho. Por quê? Infelizmente, colegas, o curso do TTI, ele é um curso feito para formar quantidade de corretores e não qualidade. O curso do TTI não mostra, nem ao menos para a pessoa que está estudando, as diferenças do que é um corretor de lançamento para um corretor de imóveis usados e terceiros. Não mostra isso. O curso do TTI não starta no novato que está iniciando, por exemplo, que ele precisa aprender documentação. Precisa startar nele lá no curso, que ele precisa entender documentação, que isso é fator sine do mercado imobiliário, que para ele prosperar, para que ele tenha uma autoestima elevada, para que ele consiga, ele tem que se tornar expert em documentação. Como ele vai fazer para se preparar para a documentação é outro. Eu, por exemplo, eu nunca fiz um curso. Eu me preparei na prática. Eu pescava uma coisa ali, pescava outra coisa ali, e quando eu captava um imóvel, eu via o problema e começava a tentar solucionar.
Hoje eu sou advogado especializado em direito imobiliário, mas quando eu entrei na minha faculdade, eu já entrei formado em direito imobiliário, tanto que no terceiro período eu assessorei professores na questão de assessoria extrajudicial. Eles não sabiam o que eu sabia, porque eu sabia na prática. Então, o Cresce deveria já ter mudado essa planilha de treinamento de curso do TTI, a grade curricular. Está faltando coisa, essa grade é muito antiga, tem pouco. O que entrou agora é marketing digital. Mas não colocam lá, por exemplo, a questão aprofundada da documentação, a questão aprofundada da avaliação do imóvel, a necessidade, a questão da ética passa muito raso. Eles não falam, por exemplo, que é errado o corretor botar placa onde já tem placa, que ele deve evitar isso, que o corretor não deve se passar por cliente comprador tentando furar a opção do outro. Então, para mim, o conselho errou em não nos ter preparado para saber disso e também não nos ter preparado a garotada que está entrando. Para quê? Para que ele ingresse no mercado aguçado, para ele se aprimorar, para que ele entenda que nós somos representantes do mercado mais importante de qualquer país. O mercado imobiliário é onde está imobilizado a maior parte de recursos do Brasil. E não é compatível nós termos uma categoria despreparada. Os Cresce têm dado alguns cursos muito bons. O Cresce São Paulo, principalmente. Curso à distância, curso presencial, cursos gratuitos. Só que se o corretor não tiver startado nele, que ele precisa disso para ele ser um corretor bem sucedido, ele não vai conseguir. E o que acontece com um corretor que ele é mero mostrador de imóvel? Quando ele chegar no cliente proprietário e o proprietário chegar para ele e falar assim: meu filho, eu só pago comissão de 2%. Sabe o que esse corretor vai fazer? Ele que não tem autoestima elevada, ele que não sabe argumentar profissionalmente com esse proprietário, ele vai botar o rabinho entre as pernas, vai voltar para a imobiliária e falar na imobiliária que a proprietária só paga 2%. Sabe por quê? Ele não tem autoestima, ele não tem dignidade profissional, ele não confia nele, ele não sabe o que está fazendo. Ele pensa que ele está ali, ele pensa até que é um favor que o proprietário está fazendo em deixar ele vender o imóvel dele. Ele não percebe a importância. Eu estou falando isso, galera, porque eu comecei na corretagem há quase 20 anos atrás e quando eu me posicionava diante de proprietários, eu confesso a vocês que eu pensava que eu estava quase que tirando um dinheiro que era dele. Então, a autoestima nossa precisa ser levantada pelo aprimoramento profissional. O aprimorado profissional, ele vai dar preço ao seu trabalho. Eu, por exemplo, eu não vou ser afetado por essa mudança de tabela. Pelo contrário, financeiramente, talvez eu comece a pedir mais. Porque eu sei que o meu trabalho sempre foi muito bom, sempre foi acima da média. E tem trabalhos que vale muito mais do que 10%, porque eu regularizo documentação, eu ajeito a questão negocial, eu concilio os proprietários, herdeiros, muitas vezes. Então, algumas vendas minhas, eu mereço receber mais do que 6%. Então, provavelmente vai ter alguns casos que eu vou conseguir cobrar mais. Mas a questão não é só financeira, é comportamental. Como eu te falei, o corretor vai chegar na proprietária, vai chegar a isso, vai falar, principalmente as imobiliárias grandes que trabalham com quantidade de corretores, assim como os conselhos não querem dar qualidade aos corretores novos que entram, porque eles querem uma rotatividade. Eu não sei se eles gostam que os corretores desistam da profissão e entrem novos, porque muitos corretores desistem primeiro, por não lograrem êxito financeiro. Segundo, por não vislumbrar na profissão algo atrativo. E a corretagem é uma profissão maravilhosa, não só financeira. Ela é uma profissão que cativa, é uma profissão desafiadora, que desenvolve o ser humano. E muitos corretores não querem isso, porque ele olha para o lado e só vê mostradores de imóveis, batedores de calçada, como eu já ouvi alguns corretores falarem. Eu sou só batedor de calçada. O cara não entende nada de documentação, expõe cliente a riscos. Então, esse corretor que vai chegar no proprietário, o proprietário vai impor a ele uma comissão de 2%, 3%, ele vai voltar para a imobiliária, vai fazer o laudo, vai colocar lá. Ou ele vai ser, vou usar um termo, chamado no ovo pelo dono da imobiliária, pelo gerente, mas esse dono e esse gerente não quer preparar esse novo corretor para ele aprender a argumentar, porque não adianta bater de frente sem argumentos.
sem postura profissional, sem autoconhecimento, vai acontecer, ou o cara volta com a comissão de 2%, vai chegar na imobiliária falar isso, vai levar uma chamada, ou ele vai querer bater de frente com tudo que é proprietário, discutindo e criando um mal-estar, mais um mal-estar entre nós e proprietário e cliente, sem querer explicar para esse proprietário a extensão do nosso trabalho, como uma venda de um imóvel não é simples, ainda mais nos dias de hoje. Também vai acontecer que esses donos de imobiliária, gerentes, muitas vezes, eu estou botando o dedo na ferida, galera, muitas vezes eu vou ser discriminado aqui, você talvez até perseguido, as minhas portas são fechadas nos conselhos, porque eu peço para que eu leve o meu conteúdo para os cursos, para os treinamentos, gratuitamente, e as portas não são abertas, tá? Então eu sei que eu vou sofrer muito provavelmente represálias, mas eu vou fazer o quê? O meu compromisso é com a profissão, meu compromisso não é com ninguém, não é com o conselho, não é com 1 ou 2 corretores, não é com ninguém, é comigo, com a minha profissão, com a minha consciência e com aquilo que eu sei, com a necessidade que eu tenho de botar para fora, aquilo que eu sei para contribuir principalmente com quem está começando na corretagem e quer ser um profissional diferenciado. Também vai acontecer desse dono, dessa gerente, sabe o que fazer? Fazer comissão por fora. Galera, nós que estamos no mercado, a gente sabe que isso algumas imobiliárias fazem. Eles recebem uma parte de comissão do proprietário e recebem outra parte de comissão do comprador, sem falar com as partes. No dia da escritura, a bomba estoura, porque não sabem fazer nem isso direito. E aí, quantas vezes fica denegrido de novo a imagem do corretor por conta de posicionamento assim. Então, vai acontecer o seguinte, corretor novato vai ser engolido por proprietário, vai voltar para a imobiliária, ou vai colocar a comissão de 2%, vai ser chamado a atenção pelo gerente e dono da imobiliária, ou vai bater de frente com o proprietário, criando mal-estar, ou vão querer fazer comissões por fora, na hora da escritura, a coisa estourando, denegrindo mais a imagem do corretor. E como isso se resolve? Se resolve com aprimoramento da equipe, um corretor novato se aprimorando, tomando consciência, autoestima, tá entendendo? Ele aprendendo a questão documental, ele sendo supervisionado por corretores mais antigos que fazem a corretagem corretamente. Galera nova, vocês que estão ingressando na corretagem, ingressem em imobiliárias que vocês olhem para o lado e vejam referenciais bons. Pessoas que fazem a corretagem de forma correta. Para quê? Para que você possa copiar ele e não copiar outros corretores que estão há décadas no mercado, não geram bons negócios para ninguém. São corretores que despertam, de certa forma, questões negativas da nossa profissão. Então, vamos lá. A questão do conselho ter vacilado, não nos avisar, não nos ter preparado, não startar nos corretores novos, lá no curso do TTI, que o corretor precisa aprender muito mais do que mostrar imóvel. A outra questão é essa questão comportamental entre imobiliária, corretor e cliente proprietário. E aí eu vou falar o lado bom. O lado bom tá que a livre concorrência vai gerar uma necessidade do corretor se aprimorar. Porque o corretor aprimorado, ele vai poder cobrar 5, 6, 7%. Eu, colegas, por várias vezes, eu tenho situações aqui onde eu estou trabalhando um imóvel com exclusividade e proprietário me pagando 6% e ligam outros corretores, às vezes até mesmo sem exclusividade, outros corretores para o proprietário, sem exclusividade assinada, propondo a ele a venda do imóvel por um comissionamento menor. Então, esse fato de oferecer valor menor já acontece. Aqui em Copacabana, um corretor de uma grande imobiliária, que eu tenho visto ela com as portas quase fantasmas aqui em Copacabana, uma que já foi a maior do Rio de Janeiro, e o que acontece? Eles, uma vez que eu estava fazendo a venda de um imóvel exclusivo, que eu tinha mostrado apartamento para um cliente investidor, que estava comprando imóvel para revender, que esse tipo de clientes são clientes que não têm vínculo nenhum com o corretor, procurou o corretor dele na outra imobiliária, que se ofereceu para fazer a negociação por 2%. O dono do imóvel me ligou, me falou: José, olha, sua cliente foi num corretor da tal empresa e ele está propondo comigo fechar a comissão de 2%. Ficou difícil, eu tive que abaixar 1%, porque esse cara fez esse trabalho por mim, fez esse desfavor. Eu tive que abaixar 1%. Eu que estava com comissão de 6%, fechei por 5%, por conta dessa pressão. Então isso acontece.
Outra coisa que vai acontecer, galera, é corretor fazer por fora, tá, dono de imobiliária, que vocês vivem dando oportunidade para novatos. Eu acho que você tem que dar, eu sou a favor, mas dê apoio para ele. Porque sabe o que acontece? Esse corretor, quando ele chegar no proprietário, o proprietário falar para ele, olha, a comissão é de 3%, e na hora que ele levar um cliente lá, o cliente falar para ele, olha, eu tive que baixar o preço, só posso pagar 2%. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai deixar o cliente comprador com o proprietário e vai falar, não, tudo bem, eu aceito 2%, mas não posso fechar na imobiliária. Sabe o que vai acontecer com as imobiliárias grandes, que fazem esse trabalho com esses corretores novatos, que não dão atenção? Vai quebrar. Escutem o que eu estou falando, escrevam o que eu estou falando, vocês vão ver com o tempo passando. Ou os corretores se aprimoram, principalmente nessas grandes imobiliárias, ou vão ficar à mercê dos proprietários. Então, o lado positivo que eu vejo em tudo isso é a necessidade de aprimoramento. Galera, a corretagem é a profissão responsável pelo bem de consumo mais caro e desejado do brasileiro. Está na hora de nós fazermos jus à tão importância função dentro da economia. Não é a economia travada que está dificultando o mercado imobiliário. É o mercado imobiliário travado que está prejudicando ainda mais a economia nacional. Tá bom, galera? Galera que me acompanhou agora até o final, tem várias coisas rolando lá dentro do grupo, que eu já falei, o link está aí, o corretor de vanguarda, escola de aprimoramento profissional, tem que pedir para ingressar, responder as perguntas. Lá eu estou com um evento que vai acontecer no dia 30, eu tenho feito lives todo dia sobre a fórmula do destravamento. Se você não sabe o que é, busca aí nos meus canais que você vai ver o que consiste a fórmula do destravamento. Ontem eu estava aqui no domingo até quase 10 horas da noite interagindo com pessoas sobre a fórmula do destravamento. É uma maneira de nós acelerarmos o aquecimento do mercado. Infelizmente eu não ouço os nossos entes administrativos falarem sobre como destravar. Eles só ficam falando que o crédito vai aumentar, que os juros vai baixar, e não é bem isso não. Acabou de sair hoje uma notícia que a Caixa Econômica está perdendo a liderança, que o empréstimo dela esse ano vai ser muito menor do que 2017, coisa que eu já falei no início do ano, que eu já falei para vocês que quando ela aumentou de novo o limite do crédito para 70%, ela não estava com isso fazendo algo bom. Na verdade, ela diminuiu o crédito imobiliário de maneira geral, vai ter menos empréstimo para todo mundo. Então, galera, é isso aí. Conto com a interatividade de vocês, eu peço que vocês permitam que esse vídeo chegue a outros corretores, tá bom? Que esse vídeo chegue aos conselheiros, tá bom? Eu sei que de certa forma eu estou fechando as minhas portas para que eu possa estar treinando os corretores novatos dentro do Cresce, dentro dos sindicatos, dentro de tudo. Mas é o preço que eu vou pagar porque eu acho que vale a pena, tá bom? Grande abraço.